E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, eu vou continuar as minhas impressões sobre o anime Summer Pockets. Meu último vídeo eu comentei sobre o episódio 4, até o episódio 6, que foi onde encerrou o arco da Kamome. E a partir do episódio 7, entrou uma nova garota que ia ganhar bastante foco, que é a Tsumugi. E aqui vou comentar de forma resumida os 4 episódios dela. E sim, né, eu tô meio atrasado, já que os episódios dela já acabaram faz um tempo, e a rota da Ao já começou no anime. Mas é que nos últimos dias eu tive que sair bastante, por isso não consegui fazer o vídeo. Mas antes tarde do que nunca, né? Mas bom, sinceramente até o momento foi a partezinha mais chata do anime até agora, na minha opinião. Acho que o episódio 6 me deixou tão empolgado para o que vinha depois, que eu acabei achando o episódio seguinte bem morno. E até por isso eu não fiquei tão animado para comentar 1 ou 2 episódios por semana, igual eu estava fazendo antes. E também essa parte do anime foi até agora a parte mais criticada da adaptação. Alguns reclamaram que a personagem não parecia ser tão carismática e interessante quanto a Kamome, e outros que são mais ligados na visual novel reclamaram que o ritmo da adaptação ficou bem apressado, já que a rota da Tsumugi é talvez a maior das heroínas. Mas enfim, vocês vão entender conforme eu for falando de episódio por episódio. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Depois do episódio 6, com o fim da rota da Kamome, tivemos no anime um slot temporal. E o anime resetou daquela parte que o Hairi tá chegando na ilha, avistando o mar. Mas logo no começo, eu estranhei algumas diferenças nele. Lembra que lá no primeiro episódio, de quando o Hairi tá chegando em Torishirojima, ele fala que isso faz ele ser uma ave passageira machucada? Mas ao invés dele falar isso nesse começo do episódio 7, ele diz que isso faz ele ser um canário sem canção. E um outro detalhe é que ao invés dele ver a Shiroha olhando para o mar, dessa vez ele vê a Tsumugi cantando em cima daquele mesmo faroleiro que vimos ela antes. E aqui as coisas começam a ficar estranhas. Tipo, por mais que seja um slot temporal, é possível notar algumas diferenças de como começa esse episódio e o episódio 1. Um slot temporal normal seria só ele repetindo as mesmas coisas, sem nenhuma alteração. Isso serve para deixar a trama até mais interessante, né? Porque a partir do momento que tem essas mudanças, mesmo no slot temporal, isso mostra que pode ter alguém controlando tudo ali, e tentando alguma coisa com essas voltas no tempo. Mas bem, continuando, e lembra que ele se encontrou com a Tsumugi lá no episódio 2, e ele pergunta o que ela tá fazendo? E bom, aqui eles repetiram essa mesma cena, tanto nas falas quanto na animação. E a Tsumugi novamente diz que aqui ela está procurando por ela mesma. E guardem essa fala dela, que isso é muito importante pro plot da história dela. Mas aqui eu já tenho as minhas críticas, pois já vimos essa cena no episódio 2. Então, na minha opinião, não havia necessidade alguma deles repetirem isso. Pois considerando que a rota dela já vai ser bem rushada, então eu achei uma perca de tempo eles mostrarem o que já tinha mostrado no episódio 2. Essa rota foca muito em relação de amizade, férias de verão e momentos divertidos. E as personagens centrais mais importantes dessa rota são a Tsumugi, a garota Mugyu, que é a principal e o interesse romântico do Hairi nessa rota, e na anterior foi a Kamome, né? E também a sua amiga Mizuori. E bom, eu devo admitir que esses 4 episódios me deixaram puto, meu. E eu já previa que essa rota iria me deixar puto. É porque é ruim? Não, né? Porque eu não sei a história do jogo. Mas eu já sabia que a rota da Tsumugi é uma das mais longas das heroínas. Eu já vi um canal que postou vídeo de todas as rotas de Summer Pockets. E a rota da Tsumugi é maior até do que a da Shiroha, aliás, bem maior, né? E aquela lista que vazou os episódios de Summer Pockets disse que a Kamome, Tsumugi e Ao teriam 4 episódios por rota, e a Shiroha teria apenas 3 episódios. E quando eu vi essa lista e da Tsumugi, imediatamente foi a que mais me preocupou, justamente por ser a mais longa e obviamente 4 episódios
não seriam o suficiente para dar um bom desenvolvimento para personagem. A menos que, sei lá, eles botassem cada episódio com uns 30 minutos, ou cortassem a opening e a ending da rota dela. E o que eu temia aconteceu, pois esse episódio 7 me pareceu mesmo um episódio bem apressado. Tipo, o Hairi conhece a Tsumugi, eles rapidamente viram amigos, ele vai dormir na casa dela com a Mizuori, fazem festa do pijama. E esse episódio foi bem criticado, principalmente pelos fãs da visual novel, pois disseram que tem cenas nesse episódio que normalmente só seria mostrada no episódio 2. E eu realmente senti isso, sabe? Pois na metade do episódio já mostra a Tsumugi toda desesperada porque ela vai embora, e que talvez não vai voltar porque esse lugar é bem diferente. Isso não me parece algo que deveria acontecer nesse episódio. E pior que dá uma má impressão da história original, né? Fazendo parecer que a história é fraca, sem tempo pra desenvolver os personagens, e que o Hairi é o cara gente boa que é amigo de todo mundo. Mas pelo que me disseram, a relação dos dois na visual novel é muito mais bem trabalhada e bem menos apressada. E eu não tô falando isso porque falaram, e sim porque eu senti que o negócio ficou meio apressado também. Algo que eu não senti, por exemplo, nos episódios da Kamome. Eu achei a relação dela com Hairi melhor trabalhada. Começou como algo leve e bobinho, aí depois veio o mistério da mala, da saúde dela, e só no final o romance dos dois foi desenvolvido. E lógico que ainda teve lá seus cortes, mas pelo menos o ritmo parecia melhor, e eu consegui me simpatizar com a personagem. Diferente da Tsumugi, que já era a garota que eu menos tinha interesse entre as quatro, já que o visual dela não me chamou muita atenção, e a personalidade dela também não. E como eu estou gostando do anime, eu queria que ele tivesse mais tempo para construir melhor os personagens, pois eles são carismáticos. O que ferra tudo é a falta de tempo de tela para eles. E me disseram que eles são mais importantes nas rotas do que o anime faz parecer, pois eles são bem participativos. E quem gostou da Kamome, já adianto que ela não aparece nessa rota. E eu disse no meu outro vídeo que ela poderia aparecer em outras rotas de uma forma secundária, já que a história é um slot temporal. E eu não tava errado, tá? Pois na visual novel ela aparece nessa rota também, e ajuda junto com os outros personagens. Mas por alguma razão eles não botaram ela aqui no anime. Faltou uma explicação pra isso. E se for seguir a lógica de que cada garota da rota anterior não aparece na atual, então a Tsumugi também não vai aparecer nas outras duas rotas. E isso me decepcionou também, porque eu adoraria ver de como a Kamome reagiria nas rotas que ela não é a protagonista, e como seria trabalhado a questão dela de estar em coma, mas ao mesmo tempo estar na ilha, só que sem ser o foco principal. E outra coisa que eu não curti nessa rota, nossa, foi o excesso de fanservice com a Mizuori. A personagem em si é bem engraçada. Eu confesso que eu até gostei mais dela do que da Tsumugi, e achei ela mais interessante. Uma pena que a rota dela não vai ser adaptada no anime, né, já que ela é uma personagem secundária. Mas nossa, esse fanservice dela com os peitos eu achei bem chato e desnecessário, sabe? Sei lá, pô. O tempo que eles usam pra botar esses fanservices no anime, eles poderiam se preocupar mais com o roteiro da história, ao invés dos conteúdos mais eróticos. E bom, esse episódio 1 eu falo assim da Tsumugi, né, mas na verdade é o episódio 7. Já tinha me deixado puto por causa disso. E só de saber que eu teria que aguentar mais 3 episódios com ela já era entediante. Novamente, não é nada contra a personagem, e sim contra a escolha deles na adaptação. Se ela tivesse tido pelo menos, vamos lá, uns 6 episódios, eu poderia gostar mais e ter sentido uma empatia maior por ela, pois dizem que a história dela é uma das mais tristes e também mais impactante do que a da Kamome. Então eu saber que isso pode ser verdade, acabo detestando mais ainda esse arco, porque eu já sei que ele vai ser rushado, e eu não vou conseguir me apegar na personagem. Mas aí nesse episódio tivemos algumas coisas interessantes também, como aquele começo num lugar misterioso, onde uma voz feminina fala sobre o passado dela, sobre as férias de verão com a família dela, e que aquilo com o tempo virou memórias distantes. Provavelmente é uma personagem que faz parte da reviravolta da história. Aí também mostra a Umi novamente voltando para casa da tia do Hairi. Lembram que ela tinha ido embora no episódio 6 após o fim da rota da Kamome e desapareceu naquele finalzinho? Aí aqui mostra ela chegando,
provavelmente algumas horas antes do Hairi pousar na ilha. E eu tô achando que a Umi pode ser a causadora desse slot temporal, e está atrás de alguma coisa. Mas eu não vou tirar conclusões precipitadas aqui de novo não, porque a história já provou ser boa o bastante nas reviravoltas. Como naquela parte que eu achei que a Kamome e o Hairi eram amigos de infância que não se lembravam. Mas na verdade tudo aquilo não passou de uma história de um livro que a mãe dela criou. Então a Umi estar por trás do slot temporal pode tanto ser verdade, quanto ser algum outro personagem também. Aí no episódio 8, começa com Hairi dizendo que vai doar as férias de verão dele pra Tsumugi, e convida Mizuori para passar as férias de verão com eles. E aqui o ritmo apressado novamente mostra suas raízes. O episódio começa também com Hairi já dizendo que está apaixonado pela Tsumugi, no segundo episódio da rota dela. Sério meu, ele já tá apaixonado, sendo que ele acabou de conhecer ela? Quero mais detalhes sobre esse amor, anime. Cadê a conexão? Cadê o afeto? Há um episódio atrás, eles já viraram amigos, e já rolou até festa de pijama no faroleiro. Aí no segundo episódio dela, ele já tá apaixonado? Meu, eu entendo que fazer uma adaptação de visual novel pra anime não é uma tarefa simples, mas ainda que o negócio seja rushado, por que eles não tiram esses momentos bobinhos de fanservice do anime e não botam mais explicações e momentos importantes para a história? Eu sei lá, já que não quer prolongar a quantidade de minutos, então tira a opening e a ending do anime. Isso come muito tempo de duração do episódio. Aí no dia seguinte, depois que ele revela que tá apaixonado pela Tsumugi, ela finge que não se lembra de nada e age normalmente. Aí o episódio mostra ele saindo por aí, se encontrando com os outros personagens, curtindo as férias de verão e indo atrás de latas de paringles, que a Tsumugi tá reciclando para fazer uma sacada. Latas essas que inclusive aparecem na foto do PV dela. E uma coisa que eu tô gostando no anime é que eles mantêm a coerência da ilha ser um local com poucos habitantes morando nela. E é por isso que nas rotas eles sempre se encontram com os mesmos personagens, mesmo restaurante, mesma loja, pois não é um ambiente tão populacional assim. E nesse episódio novamente vemos personagens que já conhecemos, tirando a Kamome. Aqui aparece o cara maluco lá sem camisa, a O, a Nomiki, esse cara do ping-pong que parece ter uma quedinha na Mizuori, e eu achei ele bem engraçado pra caramba. E queria que ele tivesse mais tempo de tela até, é um dos meus favoritos. A Shiroha também aparece pescando, e me disseram que a amizade das duas na visual novel é bem mais explorada do que o anime mostrou. E uma coisa que eu reparei aqui, nem pense que eu não percebi, tá anime? É que a Shiki também apareceu nesse episódio, gente. Ela aparece de uma forma bem rápida naquela parte que o Hairi, junto com a Tsumugi e a Mizuori, estão tomando sorvete. Aí mostra ela correndo com as crianças, lá pro minuto 9 e 11. É 9 e 11 o minuto. E isso só aumenta as chances de que ela vai sim ter a rota dela adaptada no anime. Agora, quando? Eu não faço a menor ideia. Já que segundo a lista vazada dos 26 episódios, não apareceu nada com o nome dela lá, mas o fato é que ela apareceu aqui. Aí depois disso, a Mizuori ajuda o Hairi a dar um presente pra Tsumugi, dizendo que eles não vão poder ver mais ela depois das férias de verão, e que esse presente era algo que ela poderia se lembrar. Aí perto do final do episódio tem um momento dos dois no faroleiro, e eu preciso sempre elogiar, esses belíssimos cenários de pôr do sol. Que coisa mais linda! Dá até vontade de subir lá numa tarde de calor, só pra ficar olhando pro mar e pro pôr do sol. Nossa! Uma coisa que não podemos reclamar do anime são seus cenários fascinantes. Mas voltando, aí aqui, ela deixa claro de uma vez por todas que ela também ama ele. Aí ela joga novamente aqui de que logo ela vai embora. Só que até aqui ainda ficava a dúvida sobre qual sentido ela diz que vai embora. Mas com certeza deve ser algo envolvendo o sobrenatural. Aí no final do episódio, as coisas começam a ficar tensas. O Hairi ajuda a tia dele com as caixas. E ele vê uma foto bem antiga da Tsumugi, e diz que depois daquele dia ela desapareceu dos olhares deles. Aí o episódio 9, as coisas começam a ficar mais sérias. O episódio começa com Hairi e a Mizuori preocupados com a Tsumugi, porque ela ainda não tinha aparecido no faroleiro. Aí a Mizuori percebe que os dois estão namorando, e ele pergunta onde a Tsumugi morava de verdade. E a Mizuori responde que sempre se encontrava com ela ali no farol, e deixa tudo ainda mais misterioso.
Aí eles vão atrás da resposta, e essa velhinha diz que ela pode ter sido levada por algum tipo de espírito. Aí diz que isso já aconteceu há muitos anos atrás, e que os pais dela procuravam por ela. E enquanto ela diz isso, mostra aquela foto que o Hairi encontrou dela de cabelo solto com kimono. Aí aqui começa a fazer sentido aquela fala dela de estar procurando por ela mesma. Nesse episódio, o Hairi e a Mizuori vão até uma casa grande abandonada há anos, e lá eles encontram um diário daquela Tsumugi da foto, que conta a história de quando ela chegou naquela ilha há muito tempo atrás, e como tinha dificuldade para se adaptar às outras crianças, e por causa da aparência diferente dela também. E no diário, disse que ela fugiu para se casar com um faroleiro, e essa Tsumugi da foto também desapareceu, e eles acreditam que ela seja a garota levada pelos espíritos. Aí mais pra frente, ele e a Mizuori estão bem preocupados, e ele volta até o farol para esperar a Tsumugi. Alguma coisa misteriosa acontece, ele vai parar em um lugar bem paralelo. Então ele vê a Tsumugi, mas não aquela Tsumugi Mugyu de Chiquinhas que conhecemos, e sim uma outra Tsumugi, aquela mesma que aparece na foto e no diário. A princípio, ele pensa que era a Tsumugi, que ele conhece, mas ela responde que estava ali o tempo todo. Aí conta a história dela, de como ela foi parar ali. Aí mais à frente, ele consegue reencontrar a Tsumugi normal. Aí ela diz que não vai embora no sentido de ir com os pais, ou com algum parente. E aqui é onde ela revela a verdade sobre aquela fala dela de estar procurando por ela mesma. Na verdade, ela estava procurando essa Tsumugi o tempo todo. E que quando ela for embora, ela vai para esse mesmo lugar, que aquela Tsumugi está. Mas ele não se importa e diz que vai ficar com ela ali até os últimos segundos. E disse também que conheceu a outra Tsumugi. Aí eles se beijaram. Aí também ficou muito fofa a cena dos dois. Eu com certeza teria gostado mais dessa cena se não tivessem apressado tanto a relação dos dois. Mas ainda ficou muito boa. Aí chegamos no último episódio da Tsumugi. Eu geralmente fico mais animado em Summer Pockets quando é o primeiro e último episódio de cada rota de heroína. Porque o começo apresenta e mostra alguns detalhes sobre o objetivo da história principal. E o final, que é onde o impacto emocional chega. Aí o episódio começa com Hairi e a Tsumugi dormindo juntos. E o Hairi deu a ideia de eles comemorarem todas as datas comemorativas sazonais, até o dia 31 de agosto, que seria o dia que a Tsumugi desapareceria. Aí então eles concordam e vão chamar os outros personagens para ajudar na festa. E essa parte da Shiroha sendo subornada por um picolé de melancia foi foi muito hilário. Dá pra fazer um meme bem legal com isso até. E uma outra coisa que eu tô sentindo falta no anime é mais interações entre os personagens secundários com os protagonistas das rotas. E me falaram que a rota da Tsumugi, ao contrário da rota da Kamome, que é mais independente e algo muito mais pessoal entre ela e o Hairi, já na rota da Tsumugi é bem mais interativa, e os outros personagens participam bastante da história dela, o que faz sentido já que a rota dela é focada em relações e amizades. Enquanto isso, o anime só faz um rápido resumo dos personagens, eles só aparecem muitas vezes no começo e no final para ajudarem com alguma coisa. E é isso que eu sinto falta, que é tempo de tela para os personagens para podermos nos simpatizar melhor com eles e conhecer eles melhor. Mas o anime foca muito mais no Hairi apenas com a heroína da vez. E são essas coisas que me impedem de sentir apego na Tsumugi. Aí nessa parte, que eles reúnem todos os personagens, menos a Kamome, né? Aí rola uma música linda, com eles se divertindo e comemorando os eventos. E apesar de tudo, eu gostei, e achei muito fofa essa parte. Talvez se tivessem dado mais episódios pra Tsumugi, eu teria achado essa cena muito mais emocionante. Aí mais à frente, os três personagens centrais da rota se reúnem, e a Mizuori e o Hairi dizem que sempre estarão ao lado da Tsumugi. Aí eles trocam presentes. Aí mais à frente o Hairi faz uma surpresa de aniversário pra ela, e enche de velas no meio do gramado. Aí o Hairi fala que os personagens do grupo jovem ajudaram a preparar isso. E novamente eu queria ter visto esse momento. Eu queria ver os personagens ajudando e participando mais desses momentos. Os personagens são muito gente boa, mas o anime não nos deixa ver a solidariedade deles e a participação deles.
Aí fica a impressão de que tudo é muita forçação de roteiro, e que os personagens se doam fácil demais, e que o Hairi convence todos fácil demais. Fala se não seria bem mais emocionante se tivéssemos esses momentos no anime. Mas de todo modo, o cenário das velas ficou impecável como sempre. Aí nesse último episódio, a Tsumugi faz revelações sobre a outra Tsumugi, dizendo que elas eram amigas, e que ela trocou de lugar com a outra Tsumugi, até ela retornar para a ilha. E disse que fez isso para que ela jamais fosse esquecida, e até se vestia como ela para evitar que isso acontecesse. Porém, de nada adiantou, porque a Tsumugi estava cada vez mais esquecida. Aí depois que uma senhora diz que ela não precisa imitar ninguém, aí ela decidiu fazer amigos, antes que saísse da ilha. E foi quando ela conheceu a Mizuori e depois o Hairi. Aí ela fala da amizade dela com os outros personagens também. Foi uma conversa que, apesar de tudo, foi até emocionante. Eu não diria que me emocionei muito, porque faltou preparações nos acontecimentos antes disso. Mas ainda assim, foi uma parte bem fofa. E a trilha sonora por trás ajudou o momento a ficar mais emocionante. Aí depois ela canta aquela música que parece mais um trava-língua do que qualquer coisa. Mu mu giu 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 giu. Mu mu giu 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 giu. Mu mu giu 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 giu. Vocês presenciaram um mico de graça em público, sem ser no privado. Mas eu confesso que essa música entrou na minha cabeça e eu fiquei repetindo ela na mente um bom tempo. Foi a melhor coisa que essa rota podia ter me marcado, meu. A música é muito fofinha. Parabéns pra dubladora que teve que repetir isso tantas vezes sem embolar. Aí enquanto ela toca essa música, aí mostra os momentos da Tsumugi nos episódios anteriores. Aí após a música, acontece algo bem confuso. Do lado do Hairi, a Tsumugi desaparece, e aparece um urso de pelúcia do lado dele. E essa parte bugou muita gente que ficou em dúvida se ela era um ursinho de pelúcia o tempo todo ou não. Aí perto do final, o Hairi se despede da Mizuori no fim das férias de verão. E eles veem uma garotinha cantando a música da Tsumugi. Aí no final vemos aquele lugar misterioso que apareceu no começo do episódio 7, mas que também é onde a outra Tsumugi fica. E aqui vemos a nossa misteriosa Umi botando aquele ursinho de pelúcia no farol e se despede. E assim como no final do episódio 6 da Kamome, a Umi desaparece e causa um novo slot temporal. E bem, nos últimos segundos, mostra o Hairi e a Mizuori se encontrando com a Tsumugi, toda sorridente depois de um ano. Aí nessa parte aqui me disseram que rolou algumas alterações no anime, que inclusive deixa aquele retorno da Tsumugi bem confuso. E não sabemos como que ela voltou. Mas sabe essa parte que a Umi bota o ursinho no farol e some? Na visual novel, disseram que na verdade ela voltou porque ela se encontrou com aquela Tsumugi que era amiga dela. Ai meu, fica meio confuso, né? Falar de duas personagens com a mesma aparência, nome e voz, sendo duas personagens diferentes. Mas enfim, aí disseram que as duas tiveram uma conversa naquele mesmo jardim misterioso. Aí a outra Tsumugi disse que a Tsumugi atual não precisa se preocupar em se sacrificar por ela, e disse que ela podia voltar para a ilha e ser feliz com os amigos dela. E assim fecha a rota da Tsumugi na visual novel. E novamente, uma fala que parece bem emocionante e que faz toda a diferença no fim da rota da personagem foi tirada do anime. Meu, eu não entendi a razão dessa alteração. Ela faz tanto sentido no retorno da Tsumugi, e o anime simplesmente deixa isso confuso e fica por isso mesmo. Eu até acho legal os episódios fecharem com a Umi reiniciando o tempo. Isso deixa as coisas mais empolgantes para vermos o que ela vai fazer nos próximos episódios. Mas ao mesmo tempo, isso corta o desenvolvimento das outras heroínas. O final de uma história é sempre importante para tirarmos as nossas conclusões. Mas aí o anime prefere botar peito de personagem 2D do que os momentos de desenvolvimento. E eu acho que fechar a história igual no original seria mais interessante, pois tornaria tudo mais imprevisível de como o slot temporal está acontecendo. Mas no anime isso fica mais previsível, e já sabemos que a Umi está por trás disso. A menos que tenha uma outra reviravolta em cima disso, né? E eu elogiei bastante os 6 primeiros episódios. Estava num ritmo muito bom, o desenvolvimento da Kamome não pareceu tão apressado assim, mas os episódios da Tsumugi eu senti algo mais apressado, e algo meio do nada.
O que me revolta, porque eu tô gostando do anime e dos personagens. E eu já disse em alguns vídeos que se a história é feita pra ser emocionante, mas eu não me emociono, aí de nada serve, meu. A Tsumugi não conseguiu me comover como a Kamome me comoveu. Só lamento pelos fãs da personagem que tem ela como a favorita, e tiveram que ver os episódios num ritmo tão apressado. A minha nota pra rota dela, no anime, tá? É 7. Eu dou 7 porque teve coisas legais, como a rota... Como a rota, essa é boa, né? Como a música Mugyu, que eu achei uma graça. Mas essa é a minha opinião sobre os episódios 7 ao 10. Significa que eu vou largar o anime? Jamais. Muito menos agora que chegou a vez da minha personagem favorita entrar em ação, que é Ao. Tô muito empolgado pra entender a história dela. É uma personagem muito engraçada, linda, e dizem que o mistério dessas borboletas vai ser revelado aqui na rota dela. E muita gente adora essa personagem, e fala que a rota dela é a mais triste de todas. Além de que agora o anime tá entrando em sua segunda metade, já que já temos 11 episódios, e a temporada de abril está acabando. Provavelmente as coisas agora vão ficar mais interessantes e se encaixarão. Então não tem como eu largar o anime a essa altura, né? Só espero que a Fio não me faça ter a mesma experiência que eu tive com os episódios da Tsumugi. E eu já assisti o episódio 11, mas vou falar disso em um outro vídeo. Esse vídeo foi mais dedicado a Tsumugi. E é isso aí, caritos mortais. Aqui vou ficando e até a próxima.